Fala pessoal, e aí, beleza? Tudo bem? Olha só, moçada, eu decidi fazer o seguinte: nós vamos aí, né, desenvolver esse projeto para a feira, mas nossas aulas vão continuar. Eu vou direcionar o bimestre para que a gente possa aprender coisas que serão úteis para o desenvolvimento do nosso projeto. Portanto, eu hoje trouxe uma etapa importante do game que vocês vão fazer. A gente andou conversando na aula passada, né? Tivemos uma reunião aí e o Felipe mencionou da ideia do jogo que ele está tendo. Uma coisa que eu posso ensinar hoje, além de mover para frente e para trás, é adicionar o pulo. Então hoje eu quero ensinar como vocês vão colocar a função pulo. Como que a gente vai fazer o nosso personagem pular, tá certo? Então, abra o seu computador, abra o Scratch e vamos fazer a nossa programação. Então, olha só, nós estamos aqui na página do Scratch, você acessa aí a sua conta, né? Lembre de usar a conta que a gente definiu aí na nossa sala de aula do Scratch, beleza? Então acesse lá a sua conta, coloque em criar e aí você vai chegar aqui nessa página inicial. Primeira coisa que a gente vai fazer é um movimento simples do nosso personagem. Então, isso aqui vocês já fizeram quando a gente trabalhou o jogo do labirinto. Vamos relembrar como é que a gente faz? Primeiramente, nós vamos aqui do lado esquerdo e procuramos em evento quando a bandeirinha verde for clicado. Então, vocês sabem bem, esse bloco, toda vez que eu clicar nessa bandeirinha verde aqui em cima, ele vai iniciar o jogo, né? Então, vai iniciar a sequência de comandos que eu vou colocar aqui embaixo. Muito bem. Na sequência, eu quero fazer alguns controles. Primeiro, eu vou pedir para que ele sempre repita essa sequência que eu vou passar para ele. A ideia é a seguinte: eu quero que o personagem se mova para a direita ou se mova para a esquerda. Para isso, eu vou usar as setas, tá, do meu teclado. Você sabe, você já fez isso, né? Você pode utilizar outras letras. Fique à vontade, depende de como você acha aí, né? Fica mais interessante para jogar o game. Então vamos lá, ó. Porque eu ainda vou continuar na função controle, mas agora eu vou pegar a função se. Essa função de condição, eu preciso determinar qual é a minha condição. Então, nesse momento, eu venho em sensores. Então, aqui dentro do bloco de sensores, eu posso pegar tecla pressionada. Arrasto, encaixo aqui naquela parte recomendada para a condição e nesse ponto, então, eu vou selecionar qual é a tecla, né? Você pode selecionar a tecla que você quiser. Nesse caso, eu vou selecionar a seta para a direita. Então, quando eu apertar a seta para a direita, eu quero que ele ande para a direita. Como é que a gente faz isso? Olha só. Primeira coisa, eu vou pedir, então, para que ele aponte na direção da direita. Então, eu venho aqui em movimento e peço para que ele aponte para a direção 90, certo? Atenção, se você clicar aqui no valor, você entende que o 90, então, é apontando na horizontal para a direita, certo? Depois, eu vou pedir para que ele adicione 5 passos, né, a X. Portanto, venho aqui embaixo, adicione, vou pedir para que ele faça 5 passos em X. Portanto, toda vez que eu mexer para a direita,
ele vai mover 5 passos. Vamos fazer o teste? Apontando para a direita, ele deve se mexer, então, para a direita. É claro, né, que se não tiver aqui o seta para a direita, né, não vai mover, então. Aí eu aperto aqui, movo para a direita e agora sim ele responde. Muito bem. Então, eu quero também que ele faça a mesma coisa para a esquerda. Vou colocar aqui novamente em controle, se, atenção, vou colocar esse se fora do primeiro, tá certo? É uma nova condição. Portanto, vou colocar também aqui em sensor, quando uma tecla estiver pressionada. Qual é a tecla? Atenção, então, para escolher a tecla certa dessa vez, né? Porque eu quero seta para a esquerda. Então, quando eu apertar a seta para a esquerda, eu quero que ele vire para a esquerda, então aponte para a direção. Ó, para você colocar para a esquerda, basta fazer um ajuste aqui mesmo, você consegue fazer, né? Ou colocar menos 90, e aí ele já muda a direção, o seu sentido, né? Nesse caso aqui, então, vou pedir para andar para trás. Andar para trás, eu preciso adicionar também ao x, mas nesse caso, preciso adicionar um número negativo. Pronto. Agora, se eu coloco liberar aqui o jogo, ele pode ir para a direita e ele pode ir para a esquerda. No entanto, ele ficou de cabeça para baixo. A gente não quer que ele fique de cabeça para baixo. Por isso mesmo, nós precisamos corrigir aqui a sua direção como para frente e para trás, esquerda, direita. Quando eu faço direita e esquerda aqui, ele vai respeitar agora sim, né, o meu movimento. Ok? Então, desse jeito eu já tenho o meu objeto se movendo para frente e para trás. Uma vez que eu defini a altura dele, né, se ele está aqui mais próximo ao limite inferior, ele pode então andar aqui nessa altura. Nós podemos melhorar um pouquinho isso aqui, tá? Nós fizemos isso também no nosso labirinto e a ideia é a seguinte, por exemplo, eu posso mudar a aparência. Eu tenho um personagem, você precisa verificar qual é o personagem que você escolheu, mas no seu personagem ele tem mais de uma fantasia, geralmente. Se você clicar aqui em cima, né? Eu estava na função código aqui em cima, mudei para a função fantasia aqui e eu tenho agora opção de 2 fantasias. O seu pode ter mais fantasias. E aí você verifica, né, se ele tem fantasias que possam simular um movimento. Nesse caso aqui, o nosso gatinho do Scratch, ele tem o passo 1 e o passo 2 movimentando, então, assim, as perninhas. Vamos aproveitar isso. Eu volto para o código, venho em aparência e coloco próxima fantasia. Posso colocar aqui entre aponte para a direção e adicione x a 5x. Vou colocar o mesmo bloco também agora no segundo C. No entanto, isso é muito rápido, né? Eu falei para vocês, o Scratch ele faz vários cálculos por segundo aí. Então, é interessante que a gente venha em controle e peça para ele esperar um tempo antes de mudar novamente para a próxima fantasia. Você precisa ajustar esses valores, tanto do passo quanto do espere, você precisa verificar de acordo com a sua fantasia o que fica melhor, tá bom? Então, coloco esse espere no final da sequência de blocos dentro do primeiro si. Vou duplicar e colocar também no final do meu segundo si. Agora sim, nós temos o movimento do nosso Scratch. Faça o ajuste para a sua fantasia. Isso aqui a gente já tinha feito, certo?
Agora vamos à novidade. Eu quero fazer com que o Scratch, o nosso gatinho, ele possa dar um pulo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ir em Meu Blocos e criar um novo bloco. Esse bloco eu vou chamar de gravidade. Portanto, vou escrever aqui gravidade. Ok? Temos o nosso bloco gravidade. Como nós vamos definir gravidade? Nesse caso, eu preciso criar uma outra variável. Portanto, eu venho em variáveis e crio uma variável chamada velocidade. Ok. Temos o nosso variável velocidade. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu quero que toda vez que eu apertar o espaço, esse objeto pule. Vamos lá então, ó. Porque primeiro eu preciso dizer aqui nessa gravidade o que ele vai fazer. Vou colocar em movimento e venho aqui adicionar a Y. Nosso pulo precisa ser em Y. E o que eu vou colocar aqui em Y? Vou pedir para ele colocar a nossa variável velocidade. Eu posso tirar aqui a velocidade, ela desaparece, né? Não preciso que ela fique aparecendo. Então, puxo a minha variável velocidade e coloco dentro do valor. Então, adicione velocidade a y. E o valor da velocidade, aqui eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele subtraia meio. Então, vou colocar aqui velocidade, não esqueça de mudar a sua variável aqui dentro, então você clica aqui dentro, você escolhe qual é a sua variável, e aí você coloca aqui o valor que você quer que adicione. Então, eu quero que ele adicione menos 0,5 a velocidade. Muito bem. Primeiramente é isso. Agora, eu quero que isso ocorra toda vez também que a gente iniciar o jogo. Então, tanto o movimento para a direita e para a esquerda quanto o pulo, eu quero que ele esteja habilitado assim que a gente clicar na bandeira verde. Vamos colocar aqui, ó, variáveis, mude a velocidade. Então, toda vez que começar o jogo, eu vou colocar aqui velocidade, toda vez que começar o jogo, esse valor será 0. Agora, eu venho em eventos, desculpe, controle, e peço para que sempre ele aplique o bloco gravidade. Então, coloco o bloco gravidade aqui dentro do sempre. Então, sempre ele vai fazer isso. Quando? Atenção aqui. Então, porque eu vou em eventos, quando a tecla espaço estiver pressionada. Então, quando a tecla espaço estiver pressionada, eu quero que ele mude a velocidade para 10. Então, eu vou aqui nesse bloco, fui aqui em variáveis, puxei o bloco mude velocidade para 10. Muito bem. Falta quase, já terminei quase tudo, falta só um detalhe. Mas para isso a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, eu vou liberar novamente, vou clicar aqui na bandeirinha e percebam que ele caiu, certo? Se eu apertar espaço, ele pula, né? Então, apertei espaço, ele pula, mas perceba que ele está lá embaixo, então eu preciso alterar isso, né? Como que a gente vai fazer essa situação? Aqui é a dica que eu vou dar para vocês, vocês podem explorar isso à vontade. Vou primeiro alterar então o meu cenário.
Então, eu venho aqui do canto direito, clico em cenário. Ou seja, no palco, certo? Cenário do palco. Venho aqui novamente e posso editar o meu palco. Então, o que você desenhar aqui vai aparecer no fundo de tela do nosso personagem, tá bom? Então, esse é o nosso cenário. Eu vou fazer algo bem simples aqui para exemplificar. Olha só. Eu vou colocar uma linha, posso colocar uma linha bem grossa, né? Na cor preta, por exemplo. Então, vamos lá. Eu vou arrastar de um canto até o outro, né? Formando assim uma linha horizontal. Assim que eu coloco essa linha, perceba, ela já apareceu aqui no palco, certo? Então, já está lá. Você pode movimentar ela do jeito que você quiser. Deixa eu verificar aqui, ó. Se você achou que essa linha ficou muito alta, você pode selecionar a linha e arrastar ela mais para baixo. Então, assim, você pode, né, definir a altura do chão que você bem entender, tá certo? Então, fica aí a dica. Veja como você vai ajustar isso no seu cenário para que ele possa compreender essa linha aqui, né? Então, olha só, o que tem de importante nessa linha? Vamos voltar para o ator e agora nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que ele não atravesse a linha, portanto, toda vez que eu pular, ele volta para o chão. Então, essa linha aqui está representando o meu chão, tudo bem? Bom, assim como eu fiz para o caso do movimento, então eu preciso colocar isso também que tem a ver com o meu movimento. Eu venho aqui em evento, puxo o bloco da bandeirinha e agora eu venho com a minha limitação, a minha restrição. Ou seja, sempre eu preciso que ele respeite isso e sempre eu quero que a condição, então se, que ele encostar bem aqui em sensor, olha só, sensor, sempre que ele encostar na cor, ou seja, tocando na cor. Que cor, pessoal? Sempre que ele estiver tocando, aí você pode clicar aqui nesse íconezinho e escolher a cor. Então, posicione em cima da linha. Ele agora já sabe que é quando triscar na cor preta. Então, sempre que ele tocar na cor preta, eu quero que ele mude o valor da variável velocidade para 0. Então, eu venho aqui em variável, busco novamente mude, né, variável, mude minha variável, nesse caso é velocidade, para 0. Vamos ver se funciona? Agora, ele não cai além da linha, certo? E se eu pulo, ele obedece e volta para o chão. Vamos fazer um teste final, então? Aqui é o nosso teste final. Eu posso movimentar para a direita, movimentar para a esquerda e pular. Tá certo? Então, eu posso fazer as duas coisas aí, né? De acordo com o que vocês podem observar. Esse pulo ainda não é o pulo ideal, como vocês podem ver, se eu ficar apertando o espaço várias vezes, ele começa a pular sem necessidade de encostar no chão, certo? Se vocês tiverem alguma ideia para melhorar isso, já é um início aí para a gente começar o jogo. Então, o próximo passo é que ele chegue no final aqui e possa mudar de cenário, certo? Então, aqui a gente já pode ir para frente, para trás e pular para pegar um certo objeto que a gente possa colocar aí numa certa altura, tá bom? Então, trabalhem em cima disso. Apesar de ter o grupo responsável pelo desenvolvimento do programa, o que a gente fez hoje foi básico, porque a gente só acrescentou o pulo. Então, pare o vídeo, repita quantas vezes você achar necessário, né? E aí, compartilha ali comigo também no estúdio, tá certo? É o seguinte, como essa atividade é uma atividade que está sendo para todos, eu vou dar um bônus, porque não teremos trabalho, certo? Esse bimestre o trabalho é o projeto da feira, que vai valer realmente ali no momento da apresentação. Então, esses projetinhos que a gente for desenvolvendo com o objetivo de utilizar na feira, eu vou dar um
ponto extra na média de tarefa, tá certo? Então, tem toda a tarefa, a gente faz a tarefa de física, e eu vou dar um ponto extra na média de tarefa, beleza? Então, qualquer dúvida, mandem para mim uma pergunta, se divirtam. Bye, bye.